Bom dia a todos, bom dia aos amados irmãos que estão já na internet para assistir a aula. Que Deus os abençoe. Continuamos ainda no versículo 5. Aqui esse trecho é substancioso. Bom dia, irmãos. Está chegando a família simpática da Rosângela. Esses jovens simpáticos estão eu nunca sei o nome da... Cuidado, irmã. Eu nunca sei falar o nome da... Cioneia. Tá bem, dona Cioneia? Muito bem, minha irmã. Tá tudo ok aí? Tudo gravando? Muito bem. Vamos ler novamente o versículo 4 e 5 de Apocalipse, é onde nós estamos nos situando na constatação da revelação que é Jesus Cristo. Como eu disse já várias vezes aqui, antes dele abrir o espaço da eternidade do futuro para as igrejas, ele coloca uma perspectiva muito bonita, talvez a mais completa da pessoa de Jesus Cristo. E os versículos 4 e 5, eles têm um conteúdo muito rico sobre a pessoa de Cristo. Nós estamos analisando isso aqui vagarosamente. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, já vimos isso, da parte dos 7 Espíritos. Aí ele está se referindo ao Espírito Santo, que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo. E aí ele descreve, fiel testemunha, já vimos isso, primogênito dos mortos, já estudamos isso na aula passada, e agora vem mais uma característica extraordinária da pessoa de Cristo, soberano dos reis da terra. É uma expressão aparentemente contraditória, soberano dos reis da terra. Vamos analisar isso hoje um pouco. Aquele que nos ama, outra característica, aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Toda esta frase encerra uma característica extraordinária da pessoa de Cristo, que é a obra redentora. A obra redentora, vamos ver isso também. E nos constituiu uma nova característica, nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém. Vamos orar. Oh, Pai, dá-nos a tua sabedoria, a instrução do teu Santo Espírito através da tua palavra, para que saibamos entender aquilo que nos queres ensinar nesta manhã. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades preciosas que envolvem a pessoa do nosso amado Salvador e Redentor e Senhor Jesus Cristo. Vem estar conosco durante esse tempo de instrução da tua palavra. Oramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Então nós temos aqui essa expressão, e note que na Bíblia, a expressão está com letra maiúscula, né? Como é que está aí na sua Bíblia? Soberano. Como é que está aí? Não está com S maiúsculo? Soberano dos reis da terra, não está? Como é que está? A letra S, não? A minha está. Soberano. A sua não está? A sua é apócrifa. Eu já vi quando você põe aqueles trechos lá, tudo errado. Brincadeira. Soberano está com letra maiúscula. E dos reis. Reis está no plural, reis, de todos os reis. Já imaginou a abrangência dessa expressão? Reis da terra. Já imaginaram a abrangência dessa expressão? Levando em consideração o elemento tempo, desde que o homem foi criado até a volta do Senhor. Quantos reis existem? Ainda essa semana, a imprensa, a mídia, celebrou fortemente o namoro de um príncipe, né? Um príncipe da Inglaterra,
Lá o filho da Diana, acho que é o último filho dela, né? O mais novo, que começou a namorar uma divorciada. Eu acho interessante como os nobres da Inglaterra não levam muito em consideração os princípios da palavra de Deus nas suas atitudes, né? Vale tudo lá, na soberania humana, vale tudo. Vamos ver hoje um pouco sobre a soberania divina. É completamente diferente da soberania humana. E Jesus Cristo é caracterizado como o singular, soberano, maiúsculo, dos reis, de todos, da totalidade dos reis da terra. Ele é o soberano. Vamos considerar um pouco esse pensamento. Eu queria iniciar por dizer uma coisa. A gente avalia, analisa, considera a pessoa de Cristo por um ângulo principal, que é o do Salvador. Ele veio para salvar, buscar e salvar o que estava perdido. E a salvação está centralizada numa ação dele primordial, que é o deixar-se prender, morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Ele foi o Salvador dos reis da terra em razão disso. Agora, um outro aspecto da sua personalidade é esse que está destacado em Apocalipse. Que além do aspecto que nós entendemos muito importante da sua condição humilde, condição humana, quando a gente encara a vida de Cristo, a gente tem uma ideia de alguém pobre, de alguém que andava com os pobres, de alguém que não tinha recursos. Uma vez o que é que Jesus Cristo disse? As aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde? Isso começou desde o seu nascimento. Há um aparente paradoxo, um contraste entre essa expressão do Apocalipse. Ele é o soberano dos reis da terra e uma realidade inquestionável da personalidade de Cristo. Ainda hoje o nosso irmão Baltazar leu aquele precioso trecho do nascimento de Cristo e ele destacou aquela ideia que está inserida no relato de que não havia lugar para ele na estalagem. É como diz a palavra de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Houve uma atitude de repulsa à pessoa de Cristo. E ele viveu e ele aceitou a condição humilde. Ele aceitou a condição de humildade. E ele perambulou. Eu fico imaginando, com todo respeito, irmãos, eu fico imaginando Cristo nesta sua condição de perambulante com um morador de rua. O que é um morador de rua? Aquele que não tem onde ficar, dorme debaixo da ponte, cobre-se com pedaços de papel, com cartolina, não tem água para se lavar, não tem equipamento para se barbear, não tem comida para comer, perambulante. E essa foi uma condição do Filho de Deus, da sua humildade. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, diz ele. Mas, meus irmãos, isso não anula um outro aspecto que é importante considerar na pessoa de Cristo. Esse aparente contraste, né? Esta aparente contradição de realidade existencial. Um mínimo homem, um homem desprezado. Isaías 53 descreve Cristo numa situação de absoluta humildade e desprezo. Ele foi desprezado. Nele não havia formosura alguma para que o desejássemos. Ele viveu entre os homens repulsado, desprezado, recusado, humilhado, sacrificado. Mas aqui veio o Apocalipse e diz, ele é não é um contraste? Como é que nós conciliamos isto? Esse é o nosso Senhor. Eu dou graças a Deus porque além dele se tornar humilde, para se identificar com a nossa condição,
tão humilde a que o pecado nos conduziu. A nossa humilhação sob o peso do pecado. Ele se identificou na humildade, na pobreza, na subserviência, na vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele concilia isso com a grandeza da sua soberania. Então vamos analisar um pouco alguns aspectos da sua soberania. Ele é ou não soberano? Louvamos a Deus porque Ele é o soberano dos reis da terra. Abra a palavra de Deus do Salmo 99. Salmo 99. A soberania de Deus é um fato inquestionável, definido claramente na palavra de Deus. Eu quero focar alguns textos que nos conduzem a perceber a soberania de Jesus Cristo, apesar da sua humildade, tá certo? Ele é soberano. E qual é a nossa responsabilidade diante do fato de que Ele é o soberano? Qual é a nossa posição? Qual deve ser a nossa atitude? Ele veio humildemente, ele foi submetido a condições de humilhação terríveis, mas ele nunca deixou de ser o soberano dos reis da terra. É esta perspectiva conjugada da humildade com a soberania que eu quero deixar hoje diante de nós, com a visão gloriosa da soberania. O que isso significa para nós e que responsabilidade nos traz esse fato. Por quê? O que devemos fazer? Porque Ele é o soberano dos reis da terra. Nós lemos aqui no capítulo, no Salmo 99, versículo 1. Alguém pode ler? Eu estou um pouco cansado hoje e eu gosto de falar alto e a canseira aumenta. Alguém lê alto para mim esse versículo. Até o 4. Que coisa linda esse versículo, esse salmo. O que é que esse salmo está proclamando? A majestade de Deus, a soberania de Deus. Reina o Senhor. Irmãos, uma verdade preciosa que nós precisamos ter. O fato do Senhor, e aqui podemos encarar profeticamente como referindo-se a Jesus Cristo, o soberano. Nós sabemos que Ele vai reinar sobre toda a terra. A Ele é entregue todo o reino desse mundo, todos os reinos são entregues a Ele. Ele é o soberano, reina o Senhor. Aqui temos a afirmação da soberania de Deus. O que é um soberano? Maior, que mais? Absoluto, uma palavra muito própria. O absoluto, que vale por si só, não depende dos outros. Outra característica. Aliás, fala aqui no versículo 3, celebrem eles o teu grande e tremendo, porque és, o teu nome grande e tremendo, porque é santo, a grandeza. Grandeza, já falamos de grandeza, já falamos, que mais? Hein? Autoridade. Quando Jesus Cristo foi para o céu, em Mateus capítulo 28, depois que ele terminou toda a missão redentora, ele fez uma afirmação da sua soberania com uma palavra. Qual foi? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 20. É-me dado todo o poder.
É como que ele diz, vocês querem saber de uma coisa? Vocês fizeram o que quiseram comigo, mas olha, me dado todo o poder. Eu sou soberano, amém? Irmãos, nós não temos um Salvador. Derrotado, humilhado foi, mas vencedor foi também. Está acima de tudo. Nós vamos ver alguns textos que provam isto, a soberania de Jesus Cristo. Paralelamente à sua condição de humilde servo, submisso à vontade do Pai. Ele era o Deus soberano. Então ele era rei soberano. E aqui nós temos algumas frases que indicam as características da sua soberania. Eu estava destacando o que quer dizer ser Senhor, ser soberano. É ter domínio sobre todas as coisas, sem ter que dar satisfação a ninguém. Ele é dono de tudo. O soberano é dono de tudo. O soberano tem autoridade sobre tudo. Autoridade sobre tudo. O soberano tem a condução de todos os desígnios da humanidade. Tudo depende dele. A Bíblia destaca os desígnios. Lá no Salmo 40, quando fala da transformação, Davi escreve a transformação de um pecador a um salvo pela graça. Ele diz que aquele que estava no tremedal de lama, aquele que estava no fundo do poço, ele foi transformado. E ele diz que ele, nessa transformação, ele pôde dar os seus desígnios e a sua sabedoria. O soberano é aquele que tem a sabedoria verdadeira para discernir todos os fatos da história. Irmãos, a ideia de soberania é uma ideia muito forte, é uma ideia muito larga, é uma ideia muito grande. Soberano estabelece diante de nós uma grandeza imensurável, incomensurável, que nós não podemos jamais imaginar e medir. Ele é o soberano dos reis da terra, como diz aqui. E qual é o contraste dessa sabedoria? É o temor dos povos. Tremam os povos, porque ele está entronizado. A figura do soberano na história humana é uma figura muito importante, né? Desde o Gênesis nós podemos ver a importância do soberano. Aquele que governa, aquele que determina, aquele que manda, aquele que pode mandar. Nós sabemos que o poder de atuação do soberano não tem limitação. Ele tem o direito até sobre a vida dos outros. Nós temos lido lá em Isaías várias histórias de reis, né? Reis maus, reis que mandavam matar. Eles têm poder discricionário. Mas acima dos reis da terra está o nosso Senhor como soberano dos reis da terra. Ele tem todo o direito sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo. Ele governa tudo. O mundo existe porque ele controla. Eu gosto muito, no SWAP, quando os irmãos, eu também escrevo, põe essa frase: o Senhor está no controle. Isabel gosta de pôr, eu gosto de pôr. O Senhor, o que é que quer dizer isso? O Senhor está no controle. Que Ele está muito além das nossas possibilidades. Ele está muito além da nossa capacidade. Ele está muito além das nossas realizações. Ele é porque é. Ele é o soberano dos reis da terra. Agora, há três aspectos aqui destacados nesse salmo. Note primeiro, acima de quê? Dos? Hein? O que é que essa palavra estranha quer dizer? O que é querubim? Você é querubim? Hã? O que é o querubim? É uma classe de anjos. Aqueles que têm adoração, aqueles que exercitam a adoração e têm o poder de proteção da guarda, eles que fazem a continência, aqueles que estão ao redor aqueles que adoram ao soberano, são os querubins. É uma das hostes angelicais mais importantes nas hostes celestiais, angelicais. Quem é que era querubim? E é querubim?
O diabo era querubim. Ele era querubim, foi posto para baixo. Ele se exaltou acima do soberano e ele foi jogado para baixo. Então, aqui o soberano está acima de quem? O que é que isso me mostra? Que a soberania de Deus está acima do mundo celestial. Está acima do mundo celestial. Mas tem mais. Abale-se a terra. Olha esse verbo abalar. O que é abalar? Da ideia de terremoto, né? Quem é que promove os terremotos? É o poder de Deus. Quem é que faz os montes se abalarem, tremerem? Monte treme. Então aí os vulcões aí estourando, não? Tremendo. Quem é que realiza com o seu poder extraordinário estas coisas estranhas que dão tanto medo, temor? Abale-se a terra. Aí temos uma outra área onde a soberania do Senhor é exercida. Primeiro no mundo celestial, segundo no mundo terreno, aqui na terra. Abale-se a terra. Ele tem o comando de tudo. Irmãos, como é bom lembrar que o Senhor é soberano sobre a terra. E tem um terceiro elemento, qual é? O Senhor é grande em Sião, sobremodo. Esse advérbio é de uma grande importância. O que quer dizer sobremodo? É a palavra certa para dizer da mais elevada condição da pessoa. Sobremodo, quer dizer, nada acima disto pode ser possível. Sobremodo elevado. Irmãos, eu fico admirado de ver as expressões bíblicas, né? Para descrever a soberania de Deus. Elevado sobremodo. Acima de quê? De todos os povos. Então nós temos, primeiro, soberania de Deus sobre o mundo. Eu falei, querubins. Sobre que mundo? Angelical. Segundo, abale-se a terra. Soberania de Deus sobre a natureza. Está provada aí. Ninguém pode ir contra terremoto, ninguém pode ir contra vulcão, ninguém pode ir contra chuva de granizo. Nós podemos prever, mas não podemos impedir. Nós podemos prever a catástrofe, mas não podemos impedir a catástrofe. Não é verdade? Aí está a soberania de Deus. E também sobre os povos, sobre toda a terra. 3 áreas da soberania de Deus estão descritas aqui, sobre o modo elevado, acima de todos os povos. Por isso devemos celebrar o seu grande nome, porque ele é Rei poderoso, santo, que ama a justiça, que firma a equidade. Aqui temos uma descrição do exercício da autoridade. O exercício da autoridade é santo, o exercício da autoridade é poderoso, o exercício da autoridade é cheio de amor, o exercício de autoridade é na justiça de Deus, o exercício da autoridade é na equidade, o exercício da autoridade é dentro dos princípios da justiça, já falamos, da justiça do Senhor, o juízo, executa o juízo e a justiça. Por isso, exaltai o Senhor Deus. Temos aí então nesse preâmbulo do Salmo uma descrição linda da soberania, o soberano dos reis da terra. Mas vamos focar agora a pessoa de Jesus Cristo, mais especificamente. Vamos para Mateus. O nosso irmão leu um pouco no nascimento de Cristo hoje. E eu quero voltar a esse trecho. Quando o anjo anunciou o nascimento de Cristo, diz assim, eu vou para Lucas, melhor Lucas. Lucas é mais adequado para esse pensamento. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor, quando Jesus Cristo nasceu,
Sabemos que ele nasceu na humilde manjedoura, não tinha lugar para ele na estalagem. Ele nasceu como um desprezado, um alheio à sociedade, né? Não havia lugar para ele. Mas não deixou de ser revestido de glória, amém! A glória do Senhor. Irmãos, o fato do nascimento em Cristo, apesar da sua humildade, mostra desde logo que ele é o soberano dos reis da terra. Já no seu nascimento, a glória do Senhor desceu. Você já imaginou que é a glória do Senhor? Você já imaginou a glória do Senhor descendo agora aqui? O pecado anulou a glória. O pecado anulou a nossa experiência gloriosa mais adequada, mais excepcional. Mas ainda assim o Senhor nos ama, apesar do pecado. A glória do Senhor é uma coisa extraordinária. A glória do Senhor é uma coisa irresistível. Irresistível. Quem pode provar isso? Quem lembra-se de um trecho onde a glória do Senhor se mostra irresistível? Lá no Velho Testamento. Um momento histórico na história do povo de Israel. Onde a glória do Senhor encheu um determinado lugar, lembra? Quando foi inaugurado o templo. Encheu e todos caíram por... A glória do Senhor é maravilhosa. E quando Jesus nasceu, o que apareceu ali? Oh, que coisa, glória ao Senhor. A soberania foi manifestada no nascimento de Jesus Cristo. E note aí, e a glória manifestou, brilhou. Ficaram tomados de grande temor. Nós lemos lá no Salmo 99, que a terra foi tomada de temor, porque ele reina. Quando ele apareceu ainda humilde, desprezado, a glória manifestou a sua autoridade soberana. Amém? Nasceu o soberano, o Deus feito homem. Ele é o soberano dos reis da terra. Então nós lemos aqui uma coisa interessante. Eis vos trago boa nova de grande alegria, será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. E aí vem a identificação da criança. Como é que ela é identificada? Com 3 expressões notáveis. Qual é a primeira? Ele é o Salvador. Salvará o seu povo do seu pecado. Ele é o Salvador. Amém. Aí temos um aspecto lindo da pessoa de Cristo. Eu comecei dizendo que nós encaramos muitas vezes a pessoa de Cristo como Salvador. Aquele homem humilde que aceitou receber o castigo dos nossos pecados para nos libertar da condenação eterna. O Salvador. Mas mais do que Salvador, ele é o soberano. Amém. Glória a ele. E diz o Salvador, diz mais. Qual é a segunda expressão? Cristo. O que é Cristo? Para a expressão Cristo, o que é? Você sabe qual é o que ela significa, Cristo? Sabe, irmã? É uma palavra grega que tem um significado. Qual é a palavra do hebraico que corresponde a Cristo? Sabe, Poli? Messias. Messiá em hebraico, Cristo em grego, é a mesma coisa. Então está declarando uma coisa maravilhosa. O que é que esse grande soberano, do que é que se fala desde o pecado, desde que o pecado aconteceu, qual foi a grande verdade? A promessa do Messias. A promessa do Messias. Messias seria não apenas o Salvador, mas seria o cumprimento da palavra de Deus, a palavra profética, falando daquele que viria pisar a cabeça da serpente. Esse é o Cristo. Cristo é a palavra, guarda isso. São coisas que a gente deve guardar. Cristo é a palavra grega que corresponde à palavra Messias. E para o povo de Israel, a coisa mais importante que existe na experiência religiosa do povo, qual é? Qual é a grande expectativa do judeu? Através das profecias, foi a grande expectativa dos judeus. Qual foi? Qual sempre foi? A vinda e eles estão esperando ainda. O judeu convicto está esperando o Messias ainda. Está aí todo dia lá esperando o Messias, o Messiá, o Cristo. E naquele dia em que Jesus nasceu, os anjos proclamaram que ele era o Messias. Outra expressão característica de Cristo. Ele é o
prometido, que veio para cumprir a vontade do Pai na restauração do pecador. Então, Salvador, Messias. E qual é a terceira expressão que aparece aqui na proclamação do nascimento de Cristo? Que é Cristo o... Aí está. O que é essa palavra Senhor? Hein? É o soberano dos reis da terra. Senhor na Bíblia é aquele que está acima de tudo, é o que manda. Aliás, quem é o Senhor? Em geral, a expressão Senhor é usada com respeito, como identificação de uma atitude de absoluto respeito àquela pessoa que nós nos dirigimos, né? Nós não vamos chegar para o presidente da República, ou você terminamos de dizer, o senhor presidente, Vossa Excelência. Eu fui juiz, o pessoal me chamava de meritíssimo, ainda bem que não, era meritíssimo, né? Eu achava engraçado. O meritíssimo juiz dá a ideia de soberania, de quem tem a capacidade para decidir. Ele é o ser. Então o que é que nós vemos no nascimento de Jesus Cristo? A declaração da salvação, a declaração do cumprimento das promessas, mas a declaração do senhorio de Cristo. Irmãos, senhorio de Cristo faz parte do processo da redenção. Guarda isso, eu vou mostrar isso daqui um pouco. A hora vai passando e não dá tempo, é tanta coisa para mostrar sobre essa expressão, o soberano dos reis da terra. Está lá no nascimento, o Senhor dos reis da terra, Ele é o Senhor. E a palavra, eu vou ter que entrar, o tempo vai, mas eu vou entrando. A palavra Senhor na Bíblia é a tradução de que nome de Deus? É a tradução de que nome de Deus? Yahvé. Onde você vê Senhor, é Yahvé. É um nome de Deus. E é o nome que Jesus declarou ser lá no Evangelho de João. Evangelho escrito para provar que Jesus era divino, que era filho de Deus. Então aparece o eu sou. E eu sou é Yahvé. E ele disse 7, 8 vezes, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou, e eu sou, e eu sou. Esse eu sou é o verbo ser, conjugado no passado, presente e futuro. Unissimamente, é a contração do verbo ser no passado, no presente e no futuro. Quer dizer, eu sou, fui, sou e sempre serei. É a eternidade de Deus. É a palavra que expressa o senhorio de Cristo. Entendeu? Ele é o Senhor que veio para remir o pecador, amando o pecador, embora detestando o pecado. Amém. Ele é o Jeová. Ele é o Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Então, essa expressão que aparece em João, o Yahvé, é a expressão que aparece em toda a palavra de Deus. Mas vamos ainda para Mateus, capítulo 21, para Mateus 21. Estou procurando mostrar por que é que Jesus é apresentado em Apocalipse como soberano dos reis da terra. Mateus capítulo 21. A apresentação do rei. Versículo 4. Foi quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e toda a multidão se pôs na terra, e com arbustos, né? Com palmas de como é que chama? Paineiras, né? Não é paineiras, de palmeiras. Então, botava suas roupas no chão para ele passar sobre as roupas. Botava a roupa para passar por cima das roupas dele. A roupa significava a sua própria realidade existencial. E ele passava, ele entrou e eles clamavam, Hosanas, aquele que vem em nome de Davi,
Diz lá no versículo 9: as multidões, tanto as que procediam como as que seguiam, clamavam: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanas nas maiores alturas. Aí está o rei. Proclamaram como rei. Agora veja o versículo 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. A soberania de Cristo é profetizada. E dizei à filha de Sião: eis aí que vem o teu rei. Amém. O soberano dos reis da terra. A entrada de Jesus Cristo em Jerusalém é uma evidência notável da soberania de Jesus. Como lá em Lucas lemos que quando ele nasceu para ser Senhor soberano. Quando ele entrou em Jerusalém, ele é aclamado como rei para cumprir as profecias. O Jeová chegava, o Senhor, o soberano dos reis da terra. Não é maravilhoso essa perspectiva do soberano? Maravilhosa, né? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso eu sou. Amém. Eu sou a porta, sou o caminho, sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. É a soberania proclamada, favorecendo o pecador perdido, amarrotado pelo pecado, sob o jugo de Satanás. Ele veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o soberano. E aqui está proclamada: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. O rei proclamado. Mas não para aí. Vamos para Mateus, ou João, melhor, talvez João capítulo 19. João capítulo 19. Isto. Eu estou procurando aquele versículo. Oh, meu Deus, acho que é Mateus, não é aqui? Eu tinha marcado aqui Mateus. Ah, está aqui. João 19, versículo 19. Leia, versículo 19. Não. João 19, 19. Obrigado. Quando ele, já vimos o nascimento, já vimos a entrada dele em Jerusalém. O que é que caracterizou esses fatos notáveis? A soberania dele. E agora ali na cruz, quando ele é morto pelos nossos pecados, pagando a pena do nosso pecado, pagando a nossa conta perante a justiça de Deus, naquela cruz sangrenta, de sofrimento atroz, Pilatos mandou botar um letreiro lá em cima na cruz. Qual foi o letreiro? Está aí. O que está escrito? Jesus Nazareno, quer dizer, Jesus que nasceu em Nazaré, filho do carpinteiro. Ele não é apenas o filho do carpinteiro, não. O Nazareno é quem? O rei dos judeus. Os judeus tiveram muitos reis. Aliás, o que mais o povo desejou foi ter um rei, lembra? Não era muito da vontade de Deus, né? Eles tinham juízes, lembra? Mas eles queriam um rei. Eles queriam ser igual aos outros povos, ter um rei. Um que mandasse, um soberano, né? Ainda existe reis aí no mundo hoje, né? Existe na Espanha, existe na Inglaterra, existe na Suécia, né? Não. Ah, deixa de fazer brincadeira. Tem o Pelé.
Mas ainda tem os reis. Mas então tinha os reis. Mas aí está Pilatos, aquele que morria naquela cruz sangrenta, condenado injustamente, é proclamado o rei, o rei, o rei, em 3 línguas, grego, hebraico e romano. Em 3 línguas é feita a proclamação da realeza de Jesus. Tinha razão lá em Apocalipse, o anjo, ele é o soberano dos reis da terra. Amém? Ele é o que? O Senhor. Lá em Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Eu estou querendo mostrar, irmãos, à luz da palavra de Deus, que a soberania de Cristo é algo que vem de eternidade até a eternidade. Ele é o soberano dos reis. O que é ser soberano? Porque ele é soberano. E qual o resultado da sua soberania? A nossa responsabilidade como súditos do seu reino. Agora veja aqui, em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que é um servo? É o contrário do soberano. Certo? Soberano é o que manda, servo é o que obedece. Ele veio como servo, tornando semelhança ao homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, o que fez? O exaltou sobremaneira. Eu gosto dessas expressões. Sobremaneira. A minha mente não vai alcançar nunca o nível extraordinário da altura da soberania dele. Não vai. Hein, Baltar? Não vai. A sobremaneira, Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo o... Não é apenas o nome de Jesus, que é o Salvador. Não é apenas o nome de Cristo, que é uma identificação, é uma palavra identificadora do cumprimento da promessa do passado, mas é o nome Senhor. E deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, Jesus era o nome humano, falava da sua humildade humana, da sua pobreza humana, da sua condição humana. Jesus, te dobre todo o joelho. Quem é que dobra o joelho? É o servo perante o Senhor. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, essa tríplice expressão é absolutamente ampliativa. Não há lugar na eternidade, na presente realidade humana, nem nos mundos inferiores da terra. Não há ninguém que vai poder deixar de dizer, Ele é Senhor. Amém. Todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, não há palavra mais sublime a ser proferida na linguagem do homem. Na língua toda confesse, toda língua, que Jesus, o homem, Cristo, o Messias, é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus se manifesta na soberania de Jesus Cristo. Amém. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Então, estou dando esse panorama do soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar mostrando a nossa responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade pelo fato de que Ele é o soberano? Ninguém vai poder se colocar acima dele. O homem é orgulhoso. O homem acha que é dono de si mesmo. É uma expressão que nós usamos, né? Nós somos donos do nosso próprio nós achamos que nós mandamos. Nós achamos que somos o maior. Nós achamos que não há ninguém maior que nós. Amados, nós não somos absolutamente nada. E a glória de Deus se manifesta no nosso humilde reconhecimento de que Ele é
É por isso que eu digo sempre, ele não quer salvos, quer? Ele quer servos. Ele veio não para ser Salvador apenas, mas para ser Senhor. E eu vou encerrar com Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 17 diz assim: o reino de Deus não é comida, nem bebida. O que é que fazem muitos soberanos da terra? Eles fazem muito. Tem muito disso nos palácios reais, hein? Banquetes, né? Banquetes, festas, proclamação de glória humana. Isso vale nada perante Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. A justiça de Deus, Ele é justo. A proclamação do padrão de Deus na nossa vida é que marca a nossa conduta como servos fiéis. A justiça de Deus, a paz com Deus, a alegria no Espírito Santo. Para aquele que desse modo serve a Cristo, é agradável a Deus. Amém? Aquele que desse modo serve, o verbo servir. Servir aquele que é soberano. Eu quero ser servo, você não quer ser? Eu quero no fim da aula de hoje, irmãos, deixar um apelo para mim e para você. Vamos ser mais servos. Nós nos orgulhamos tanto, irmãos. Nós achamos que sabemos tudo. Nós achamos que somos mais que os outros. Não é verdade? Nós queremos mandar. Nós queremos estar por cima. Não é a linha de conduta do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que é servo, humilde, e reconhece que o Senhor é Ele, o soberano dos reis da terra. Aquele que morreu para ser Senhor. Amém. Nós vamos usufruir da justiça, o padrão de Deus, da paz de Deus, da alegria do Espírito, numa atitude de servos fiéis, de modo que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável e aprovado a Deus e aprovado pelos homens. Agora, eu quero ler o capítulo 9, capítulo 14, versículo 9. Versículo 7. O versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Olha aqui uma declaração notável da Bíblia sobre a conduta do servo. Não vive para você mesmo. Aquele que reconhece a soberania do Senhor nunca vai viver para si mesmo. O que é viver para si mesmo, irmãos? Me dá uma ideia. Eu quero o melhor emprego. Eu quero o melhor casamento. Eu quero a melhor casa. Eu quero o melhor barco, iate. Quando eu estava em Portugal, eu gostava de visitar Corandi, lá no Algarve, no sul de Portugal, a marina, onde param os iates dos homens ricos. Homens cheios de dinheiro, eles andam pelo mundo em iate. Eles param nas marinas, vivem ali. É uma luxúria. Eu ficava encantado com tudo. E eu dizia, os homens vivendo para si mesmos. Vivendo para... Nós queremos viver para nós mesmos. Nós queremos ganhar dinheiro para gastar com nossas vaidades pessoais. Ter o melhor terno. Talvez o melhor banquete. As amizades mais importantes. Visitar os lugares mais nobres. Fazer as viagens mais bonitas. Não é isso? Isso é o fulcro do nosso querer. Eu quero. Mas, meus irmãos, quem quer é o Senhor, não somos nós. Ele quer que nós sejamos humildes servos. Ele diz aqui, ninguém vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o soberano dos reis da terra vivemos. Se morremos para o Senhor, soberano dos reis da terra, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Guarda essa expressão. Qual é a responsabilidade nossa diante da declaração do anjo para João? Ele é o soberano dos reis da terra. É uma declaração que antecede toda uma ampla exposição sobre a vida da igreja nesse mundo. Nós vamos chegar lá. Daqui 2 domingos nós vamos estar mergulhando nas cartas às igrejas.
E vamos ver a importância do soberano dos reis da terra. Ele deve ser soberano. Nós devemos ser servos. Ele não quer salvos, ele quer servos. Nossa responsabilidade, irmãos, não é viver para nós, não ser orgulhosos, mas humildes servos do Senhor. Ninguém vive para si mesmo, ninguém come para o Senhor. Se dá graças a Deus aqui, quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Ele se fez Salvador por causa disso, para ser Senhor. Ele não quer ser só Salvador, ele se fez Salvador para ser Senhor. Por isso lá na cruz está Rei, soberano dos reis da terra. Amém. E esta é uma declaração do anjo para a igreja de Cristo. Ele é o soberano. Não são vocês presbíteros, não são vocês diáconos, não vocês membros da igreja. Vocês são apenas servos de Deus. Quem é o soberano? É o Senhor. E essa é a nossa responsabilidade como crente no Senhor Jesus Cristo. Viver para o Senhor. Amém. Que fim maravilhoso. Eu quero pedir a Deus que me ajude a ser um servo mais humilde. Você não quer? Como é glorioso. E na medida em que nós nos humilhamos, Ele nos... Aquele se humilhar, eu o exaltarei. Amém. Vamos ser mais humildes. A gente é muito orgulhoso, né? A gente acha que é mais que o outro. Eu sei muito mais que a Isabel não sabe nada. A gente pensa assim, pensa que é mais que o outro. Né? Quantas vezes a gente se manifesta com um ar de importância, né? Que é isso? Ele é o soberano dos reis da terra. Sejamos servos fiéis, vivendo para o Senhor. E eu termino aqui a nossa meditação desta manhã, nessa frase do Apocalipse. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Que essa expressão nos ajude a viver como servos fiéis, consagrando nossa vida ao Senhor e procurando servir aos outros com humildade. Considerai-vos os outros superiores a vós mesmo. Filipenses capítulo 2, nada fazeis por contenda, por vanglória, né? Considerais uns superiores aos outros. Você pode ler até, é bom ler esse trecho, é muito bonito, lá de Filipenses capítulo 2, é o contexto do texto que nós lemos do senhorio, da soberania de Cristo. Diz assim: nada fazais por partidarismo, vanglória, versículo 3 do capítulo 2, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. E depois ele nos coloca o digno exemplo de Cristo, servo fiel à vontade do Pai, mas soberano, nosso soberano na vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém? Fala, meu irmão. Eu pensava, hoje era eu para pregar à noite, É, mas toquei com o José. sei. Graças a Deus. Porque domingo que vem não vou precisar gastar muito tempo com a primeira parte. É, Sobre os 7 reinos. 7 reinos. O reino de Deus, que é de eternidade a eternidade. Certo. Satanás estragou. Depois é o reino de Satanás, que começou a agir. Depois o reino das nações, que foi uma porcaria. O reino de Israel. Depois o reino dos céus, que começou em Mateus 2. É. Os magos foram lá. Onde Eu pulei essa parte. Eu ia citar mais um trecho. Anote aí quem anotou. Um trecho que eu pulei, Mateus, os magos. Eu falei do nascimento, eu ia falar dos magos, eu pulei. Mas os magos, quando foram falar de onde é nascido aquele que é o rei. Onde é nascido aquele que é o... Eu quis mostrar na Bíblia a sequência da vida de Cristo, como apesar de ele ser um homem humilde, ele era considerado o rei. Os magos foram lá para adorá-lo como rei. Anota esse versículo. Muito bem, você lembrou agora.
Reino milenar, que é o futuro reino. O reino da novo céu e nova terra. Satanás entrou menos em dois. Que é o milênio, que já estava preso, foi solto, e num reino eterno, Que ele vai tomar dele. ele já vai estar no fogo eterno. Isso, tá bom, muito bem lembrado. Obrigado, irmão. Olha, a pregação dele já foi hoje, viu? Tá muito bom pensamento. Interessante que o Espírito Santo conduziu os pensamentos de hoje para esse pensamento do reinado, né? O soberano dos reis da terra. Não vamos esquecer essas verdades. Vocês notaram, eu quis mostrar ali na sequência dos trechos, no nascimento, na história dos magos, na entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quis lá na cruz, quis mostrar como a realeza de Cristo sempre foi destacada, como manifestação da glória de Deus e com a responsabilização nossa perante Ele como Rei. E em João, como eu sou o Jeová, aquele que realmente manda, aquele que é o Senhor nosso. Amém. Que nós aprendamos essa lição e sejamos mais humildes. Amém, irmão? Se nós fôssemos mais humildes, havia muito menos problemas na vida cristã e muitos problemas mesmo na igreja. Se nós fôssemos mais humildes. Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e encerrar essa nossa reunião com oração. Reinaldo, ora para nós, por favor. Agora que vamos para os nossos lares, Pai, que o Senhor possa estar nos levando em paz, em segurança e nos trazendo de volta à noite, Senhor, para mais uma vez ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado, nós te agradecemos, porque nós o fazemos é na pessoa do Teu Filho, nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.